Aí. Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do YouTube. E nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho sobre a história de um aluno da comunidade. Esse é um quadro que a gente tem aqui no canal chamado História CDS, aonde eu convido, né, os alunos da comunidade DS para falar um pouquinho sobre as experiências que eles tiveram de mudança de carreira. Mudança de carreira é uma coisa nova para a gente, né? Principalmente se você está aí perto dos 30, 40 anos, né? Aos 10, 15 anos atrás, a gente não falava sobre isso, né? A gente acreditava que nós seguiríamos na mesma profissão, até mesmo na mesma empresa, até a aposentadoria, né? Mas as coisas vêm mudando graças à tecnologia e hoje a gente tem uma distinção muito clara entre profissão e formação. É por isso que nós vemos muitos cientistas de dados, por exemplo, formados em biologia, estatística, engenharia, relações internacionais, até mesmo direito. Então eu gosto de trazer essas pessoas aqui para o canal para falar elas mesmas para vocês de como foi todo esse processo, de como foi a decisão realmente de mudar de carreira, quais foram os medos, né, como que foi o processo, os maiores desafios e como que as pessoas elas lidaram com isso para poder superar tudo isso e hoje estar numa outra profissão, mais felizes, né, mais realizadas com aquilo que estão fazendo no dia a dia. E o convidado de hoje é muito especial, é o Bruno. Bruno é um aluno super dedicado lá da comunidade, então ele está sempre nas minhas aulas, né, contribuindo com perguntas, contribuindo com considerações ali com os alunos, super ativo também na comunidade. E o Bruno recentemente fez uma mudança não só de, digamos assim, de profissão, mas também de local de trabalho, né? Então o Bruno trabalha hoje para uma empresa nos Estados Unidos, aqui do Brasil. Então eu queria que ele contasse um pouquinho esse processo de trabalho no exterior, principais desafios para vocês entenderem um pouco como funciona. Tá? Então, eu vou chamar ele aqui. Bruno, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade. Um prazer falar com você e obrigado pelo seu tempo. E aí, Garon, prazer é meu, bom estar falando contigo e também estar podendo falar aí para a galera da comunidade. Um privilégio para mim, obrigado. Legal, Bruno, que agradeço. Bruno, conta um pouquinho de onde você o que você faz atualmente, onde você está morando, se tem algum hobby. Conta um pouquinho aí do Bruno. Tá bom, eu sou de São Paulo, capital. Hoje eu estou morando em Atibaia, no interior. A gente brinca dizendo que Atibaia é um lugar que até muitos políticos vêm para cá, sem entrar no mérito disso, para não entrar em briga. Uhum. Mas quem conhece Atibaia acaba gostando de vir. É uma cidade que cresceu muito na pandemia, que ela fica uma distância bacana para quem trabalha híbrido em São Paulo. Tem uma qualidade de vida muito boa, mas está uma distância que dá para ir e voltar se for tipo 2 dias na semana, né? Então, eu tenho gostado muito de estudar, aliás, sempre gostei de estudar essa parte de dados, né? Uhum. E eu já tive como hobby a fotografia, mas é um hobby que se você se dedicar ele vai ficando caro. Gosto muito de bater foto. Gosto de estar do lado de Que trás da legal. câmera, não sou muito favorável a estar do lado da frente da câmera. Uhum. Mas recentemente tenho descoberto também a marcenaria, porque Caramba, eu mudei há pouco tempo, tenho esse desejo de fazer os móveis da minha casa. Na verdade, eu encomendo ele cortado, eu monto para que começar, né? legal. O Uhum. pessoal acha que a pessoa não vai gostar porque, cara, você precisa gostar muito de matemática, muita soma, subtração. Eu falo, cara, matemática para mim é diversão. Até porque Com você certeza. perguntou, eu sou formado em estatística, tive o Uhum. privilégio de estudar estatística na Unicamp. Então a gente não sabe assim, eu gosto muito de programar. Então quando eu Uhum. entrei na faculdade, quando eu prestei, e, poxa, eu tenho 46 anos já, né? Então, fico dizendo 46 no corpinho de 48, mas são 46. E isso foi em 95 que eu prestei vestibular. E naquela ideia eu achava que estatística era aquele cara que se formar e implorar por um emprego na porta do IBGE. Eu não tinha ideia do Caramba. que era, então eu queria fazer Uhum. computação. Eu prestei computação e graças a Deus eu não passei. Passei na minha terceira opção, que era estatística, porque eu nunca deixei de trabalhar com computação, que é uma coisa que eu gosto. Como eu falei, eu gosto de Sim. programar. E hoje eu acho que eu sou mais feliz trabalhando nessa área de análise de dados. Legal, Bruno. Você teve alguma influência, assim, na sua adolescência para gostar de, por exemplo, computação e depois um pouco de estatística, alguma referência na família? Da onde despertou esse desejo pela estatística barra computação? Megaron, eu tenho uma facilidade grande com raciocínio lógico e matemática. Uhum. Eu lembro de professores que me influenciaram por lado da física, da matemática. Então, eu entendi que esse lado
do lógico era o que ia ser a minha carreira, a minha vida, entendeu? Entendi. Ah, então, Então foi acho que foi até um mais pouco. por aí do que... Entendi, Na minha família eu tenho gente formada, mas em outras áreas, né? entendi. E quando você se formou, Bruno, como estatístico, imagino que no final da graduação, né, a gente passa por isso que a gente começa a pensar, beleza, estou terminando a faculdade, onde nós vamos trabalhar? Como é que foi, assim, para você? O teu primeiro emprego? Foi um estágio? Aonde foi? Conta um pouquinho Uhum. dessa fase. Migram, tanto eu tenho essa questão do raciocínio lógico que eu percebi. Eu falei, olha, eu preciso me desenvolver de alguma forma para o lado das humanas. Eu não tenho, isso não era muito natural, a gente tem que ser intencional quando a gente percebe que tem um gap assim, né? Então, eu fui Uhum. trabalhar na empresa Júnior, e a empresa Júnior foi a porta para eu ter o meu estágio numa consultoria de recrutamento e seleção, que fica em Olha. Indaiatuba, e trabalhar, assim, nessa área, mas foi interessante para eu poder ir e ver um pouco desse lado de humanas, né, dentro do trabalho. Então, trabalhava para Sim, ajudar a projetar cargos e salários dadas as especificações. sim. Então, bem bacana esse desafio. Mas aí, assim, eu percebi, tinha até a porta ali para continuar ali, mas eu falei, cara, eu quero ir mais para o lado. Eu via muito falar de modelagem estatística, a gente não chamava, o termo data science, acho que ainda não estava Uhum. popular, talvez já tivesse sido cunhado, mas não estava tão popular. Eu falava em modelagem estatística, e naquela época, a grande vitrine para isso eram os bancos. Ah, Então, eu tá. tive vários colegas que me antecederam ali na Unicamp, e eles Aham. estavam indo para Santander, para Real na época, e vários deles para o Unibanco. Então, Caramba. é interessante como é que são as coisas. Meu pai um dia chegou e falou, Bruno, você tem um currículo pronto? Ah, Faltavam 6 meses para me formar. E aí, naquela altura, eu já tinha entendido que era estatística, eu já estava gostando de estudar. aham. Como eu queria engenharia de computação, eu puxei muita matéria da física e tal, eu alonguei. A minha graduação deveria levar 4 anos, eu levei mais tempo. Aham. Mas aí eu falei, pai, na minha área tá empregando fácil, tal, não precisa, meu pai, vai e faz. E aí aquele negócio meio a contragosto, porque o Sim. pai mandou, fui lá, fui na internet procurar como fazer, não sabia, fui e fiz. Aham. Ah. Pegaram, deu 2 semanas, um conhecido meu que trabalhava no Unibanco falou, olha, estão abrindo vaga aqui para júnior, você tem o currículo? Agora eu tenho. Né? Então, Olha. essa questão de ouvir os mais velhos, aquela coisa, a gente acha que foi muito legal ter ouvido, mesmo que com uma certa arrogância, assim, meu pai ter ido fazer o currículo. Eu mandei para Aham. ele, processo seletivo, eu fui contratado, tive o privilégio de ter uma efetivação antecipada. Eu não Olha tinha que a legal. formação que eles exigiam, que eu não tinha o diploma ainda, mas Sim. eu fui contratado como analista júnior no Unibanco. Que legal, cara. Unibanco que E, hoje já nem existe mais, a né, parte do Itaú. a gente tá falando aí, Bruno, 2010, talvez? Ou. Não, não. Então, eu sou mais velho que isso. Comecei lá em 2001. Eu lembro Ah, até que foi um mês antes da gente de assistir numa TVzinha de tubo ainda o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. caramba, 2001. E, Então, naquela época, foi para aham, aprender o SAS, que era o entendi. software dominante na época, né? Aham. Fora outras coisas que um cara novo, assim, naquela época eu tinha que trabalhar terno e gravata. A Unibanco foi um lugar para aprender também a dar nó em gravata, Caramba. né? E Aham. eu acho que eu não cheguei tão perdido assim de como me portar, porque a consultoria de recursos humanos já tinha me dado isso. O estágio é muito bom. Quem tiver Entendi. oportunidade novo, o pessoal mais novo aí que tiver oportunidade de fazer estágio ajuda muito nesse tipo de coisa. Entendi. E como que era, Bruno, o trabalho, né? Como era o seu trabalho em 2001, que eu imagino que não é como é hoje, né? A gente de frente ao Não. computador e tal, programando. Como que você viveu essa transição, assim, do seu trabalho começar a se modernizar, digamos assim, né? Com o uso do computador? Eu não sei, me conta um pouquinho sobre isso. Megan, é até uma coisa que eu acho que é uma dica que eu daria, acho que a gente até vai falar mais disso adiante, mas uma coisa naquela época é que o timing das coisas era outro. Tá. Ah, talvez a forma que a estatística propriamente dita faz,
Você analisa o problema, você desenvolve um modelo, Uhum. só que você vai estudar cada variável desse modelo, você vai ver cada variável contra o erro do modelo, é uma coisa assim. Então, a gente, para desenvolver um modelo de risco de crédito ali no banco, né? Era uma Uhum. coisa assim, você se programava, você era orientado, você fazia, era uma coisa que levava 6 meses. Caramba. E, assim, para alguém que é muito lógico e outra característica, eu sou bastante detalhista, na época caiu como uma luva. Mas é uma coisa que depois me atrapalhou muito, o meu jeito de ser, porque hoje a gente percebe o seguinte, cara, o modelo está prevendo bem? Não me interessa a fórmula. Naquela época, a fórmula era uma coisa importante, super sigilosa, Entendi. né? E você mandava para TI implantar, você não se preocupava com o negócio que a gente chama de deploy, né? Entendi. E naquela época eu encaixei como uma luva ali, mas eu vejo que hoje o timing mudou. O modelo que você está prevendo bem, ter bons indicadores. O cara não tá nem aí com a fórmula. Meu amigo, tá funcionando bem? Faz o deploy, em português, implanta esse Sim. negócio e bora pro próximo. Entendeu? Caramba, Bruno. Então, acho que isso é Entendi. uma coisa que eu percebo que é bastante diferente. O dress code Entendi. ficou mais legal hoje, eu estou até aqui mais formal ainda, mas eu também trabalho remoto, trabalho de camiseta, né? Mas eu Aham. acho que a principal mudança foi essa questão do timing das coisas, né? Sim. E aquela coisa, antes era um mundinho fechado de quem formava em estatística, né? Perfeito. Mas como a estatística tem esse jeito de querer fazer, tecnicamente, o que a gente chama de inferência, olhar muito Uhum. cada variável e tudo mais, esse timing a gente não tinha muito, não, essa celeridade. E aí, quando a Entendi. computação chegou com outros algoritmos que se somaram à teoria estatística, a coisa ganhou uma velocidade, ganhou esse nome de data science também, né? Sim. Aham. Então, uma coisa que sempre foi importante, desde lá e continua sendo importante, é um bom profissional precisa aprender o negócio também, né? Com certeza. Você entender que você não vai chegar lá e receber uma coisinha pronta e fala, faz o modelo assim, entregou, você não sabe nem para que é. Não, você precisa Sim. entender muito bem onde é que ele vai encaixar, né? Legal, Bruno. Nossa, isso é muito legal de ouvir de você. Eu não peguei essa etapa, né? Porque né, quando eu me formei em 2015 já tinha é, essa coisa da programação muito forte e tal. E como eu trabalhei em startup, era muito essa pegada, né? Então, cara, tem que produzir o modelo, tá fazendo previsão, beleza, tá, então vamos para frente. Não tinha essa necessidade, por exemplo, de explicar por que estava funcionando, exceto em alguns casos, né? Quando, por exemplo, o algoritmo ele produzia um resultado que era diretamente para o cliente e ele questionava por quê, né? Então, por exemplo, você vai Uhum, dar um score de crédito para a pessoa, ela tem um jeito de saber por que ela tem aquela nota, por exemplo. Acho que tem alguma coisa assim. Então, como não era, né? A maioria dos algoritmos que eu trabalhei não era com essa aplicação, era linha de produção mesmo, né? Pega dado, analisa, tal, não sei o que, produz e bora para frente, né? Então, tem muito essa uhum, aceleração que você falou mesmo. E isso é um pouquinho das vezes das críticas, né? Que o pessoal da academia às vezes traz para o mercado. Eu vi muito isso meu professor falando, que no mercado não existe um tempo de maturação das coisas, né? Você não sim, amadurece o problema, as ideias, as análises. As coisas elas vão mais verdes para a produção, né? Porque exato. é outro jeito de fazer, né? Enquanto que na academia, por exemplo, existe um tempo para amadurecer as coisas. Você trabalha naquilo por muitos meses, né? Antes de você ter a Uhum. certeza de como funciona aquilo completamente e publicar aquilo. Então é muito legal ouvir você falando disso, cara. Muito bacana. E aí, Bruno, você fez grande parte da sua carreira, eu imagino, no Unibanco. Você mudou de empresa. Como é que foi a sua jornada? Sim, eu tive o privilégio de passar em várias empresas. Então, passei do Unibanco para Itaú Seguros, antes da fusão dos dois. E foi uma oportunidade assim, cara, eu conheço um pouco já do setor bancário, deixa eu aprender do setor de seguros. Isso foi interessante. Também foi interessante que eu era vizinho da sede do Itaú, então morava em São Paulo Caramba. na época. Aham. Imagina você morar em São Paulo e você levar 3 minutos a pé para ir de casa para o escritório. Nossa, privilégio. Então, Privilégio. também me levou a essa mudança, né? Aham. Mas ali no Itaú e no Unibanco, uma coisa que era interessante, que também era meio fora do mundo que a gente vive hoje, um pouco mais mundo real, como eu chamo,
Aham. Aquele banco em Itaú, eles tinham estruturas de TI gigantescas, o dado vinha prontinho para gente. Hum, E foi muito bom que eu não era formado em computação. Eu chegava o uhum. dado lá para desenvolver o modelo, claro, tinha que entender o negócio, já falamos disso, mas o dado chegava bonitinho, cara. Era só ir Nossa, direto para a modelagem. Né? E ainda assim, como tinha essa pegada que você estava explicando, que veio muito da academia, demorava esse tempo todo. O Itaú ainda era o SaaS, mas o dado veio muito. Minha próxima experiência foi uma virada de chave nesse sentido, ainda nessa área, entendi. mas Sim, numa consultoria pequena, no Unibanco e tal, encontrar um diretor era o evento do mês, que era muito hierarquizado e tudo mais. sim. Na consultoria, eu sentava do lado da dona e trabalhar dentro de um projeto dos cartões Santander, mas eu encontrei o dado do jeito que ele aparece para a gente, cara, o dado que vinha de Do campanha jeito que ele de... vem ao mundo. Exato, então cheio de defeito, buraco, Ai, caramba. dado faltante, o delimitador no É. lugar errado. Então, a ideia de você tratar o dado, nunca editar o dado, mas você tratar o dado antes da análise, Uhum. veio bem mais forte. Ali eu tive que trabalhar com SPSS, que o SaaS é muito Caramba. bom, continua sendo muito bom, mas ele é muito Sim, caro, é coisa para banco, é né, ou real. empresa muito grande. Né? Foi uma passagem mais rápida, mas aí eu comecei a ter um pouco mais essa pegada. Consultoria foram as Certo. primeiras vezes que eu varei noites trabalhando, que trabalhei fim de semana e tudo mais, né? Aham. Então, eu sempre trago essas experiências e falo o que eu pude aprender ao longo do caminho, né? Com certeza. Para não alongar demais, eu tive a oportunidade de trabalhar na Equifax. Equifax, muita gente não conhece, mas lembra da Serasa, virou de Sim. crédito. A Equifax era concorrente da Serasa na época. Hum. O pessoal da família achou, não, mudou de carreira, vai trabalhar com manutenção de fax, que é uma coisa que já não existe também, mas não, eu sou concorrente da Serasa. Né? E Ai, foi bom para caramba. conhecer esse lado do mercado, né, com o birô de crédito. Ali eu desenvolvi um modelo Sim. de cobrança, que até então estava com crédito, seguros, foi bom nesse sentido. E ali eu tive a oportunidade de fazer uma migração interna na empresa, Uhum. trabalhar com processamento de modelos, porque a Equifax ela tinha um negócio que era a matriz que desenvolvia modelos, não era tanto a gente. Entendi. E foi muito bom essa época, Megan, que embora eu tenha deixado de trabalhar com modelagem, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Sim. Eu tinha um monte de colega de computação. Então ali eu pude encostar nesses caras e falar, meu amigo, para que existe índice de tabela? É melhor você ordenar uma tabela, criar um índice, se é uma tabela que você vai cruzar muito ou não. Então esses conceitos de computação que eu tinha percebido na consultoria que eu era deficiente neles, né? Não Sim. tinha estudado isso. Foi bom para pegar uma coisa assim, e até ali também ainda trabalhando mais com o SaaS mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de telecom, a Que Nextel. legal. Aham. Então, na Nextel também eu tive uma excelente oportunidade de ter sido gestor de pessoas. Que legal, Bruno. Então, uma oportunidade, eu fui gestor de pessoas, a Nextel estava passando uma série de reformulações, porque o radinho estava deixando de ser o O... negócio quente da época, estava passando a ser dados, né? Então, Aham. é porque o pessoal estava lançando 4G, a Nextel estava lançando 3G, mas o radinho mesmo estava perdendo aquele apelo que ele já teve. Entendi. Então, uma série de reformulações, eu tive, nesse período, 8 gestores diferentes enquanto eu era gestor. Então, a baita escola nesse sentido, né? Sim. Tive o privilégio de poder levar o SaaS, porque a Nextel ela fazia coisas assim no Access, que a gente precisa de um Caramba. software que... Então, eles deixavam rodando contas a receber no Access, torcer para não ter dado nenhum problema de uma falha de luz para chegar na segunda-feira ter rodado. Falei, gente, não pode. Aham. Ah, o SaaS é muito caro. De fato é, continua sendo. Eu Sim. falei, tá bom, vamos fazer o seguinte. Como eu era gestor de uma equipe pequena, eu botava muita mão na massa. Mas como gestor, eu pude delegar um pouquinho, empurrar um pouco mais para a minha Por equipe, alguma time. coisa que eu fazia. Negociei com o SaaS, falei, vou fazer um benchmark desse negócio. Quando eu mostrei para eles o que o SaaS fazia, eles não só compraram as 5 primeiras licenças, compraram máquinas acima da especificação, Caramba. botaram sob minha gestão também. Quando eu saí de lá, eles estavam deixando de ter 20 licenças individuais, passando a primeira licença server. Eu falei, Que poxa, legal, acho que eu Bruno. devia deixar desculpa, uma marca ali. Sim. Mas ali também foi a oportunidade
de voltar e falar, cara, esse negócio do SaaS aí, o mundo tá virando pro lado do open source. Eu tive um rapaz sob minha gestão que era um cara muito fera no R. O Olha, R é aquele software open source que é mais voltado para modelagem estatística, e eu vi um pouco do sim. R na faculdade. Falei, cara, preciso começar a aprender esse negócio aí, né? Uhum. Mas aí, passados 5 anos, a empresa, uma série de reformulações, Sim. enxugando quadros, eu fui desligado sob a alegação de que era redução de quadro e tal. A Ah, menina que trabalhava comigo, um mês depois, ligou, olha, ele colocou um amigo dele que faz taekwondo para ficar no seu lugar. Disse que nem ter sua é. vaga, mas... E aquilo que Acontece, você Bruno. exige de mim para ser analista pleno, ele não tem, mas ele é amigo do chefe, então ele é o meu novo coordenador. Acontece, Justo. paciência, Acontece. né? É, Bola para frente. isso. Tive a oportunidade de trabalhar numa software house para Que ajudar a vender legal. um software chamado Alteryx. Alteryx, ele é uma ferramenta que ele sai de escrever código, ele vai para montar fluxos com mouse, né? Bem Sim. legal, e foi interessante para mim porque eu me tornei um cara de pré-vendas, né? Entendi. Então foi bacana para adquirir Essa essa habilidade, né? bagagem. Legal, Bruno. E aí, quando é que você. É porque assim, você é uma pessoa super bem formada, Bruno. Você fez estatística, você tem experiências assim de todas as disciplinas, né, de um profissional. Você tem a parte técnica, né? Você trabalhou muito tempo com a parte técnica, exercendo aquele conhecimento que você adquiriu na faculdade. Você tem um pouco da parte de gestão, né? Você tem um pouco dessa parte também, um pouco de pré-vendas ali, junto com as pessoas. Da onde que surge a sua vontade, por exemplo, na ciência de dados? E como que você olhou para a comunidade Uhum. DS, por exemplo, como um lugar legal para você desenvolver aquilo que você queria? Me conta um pouco esse ponto. Isso é muito bacana, Megrão, pelo seguinte, eu sempre achei que a computação meio que roubou a ciência de dados da estatística. Isso Certo. está errado, tá? Já coloco agora de largada. Mas eu tinha esse sentimento de que estudar dados é uma coisa de estatístico. Entendi. Mas, como eu falei, isso vem muito. Eu tenho ainda muito em mim essa questão da formação de que estudar dados é um negócio que você precisa estudar todas as minúcias de todo, cercar o problema de todos os lados e tudo mais. E eu vi essa função de modelagem estatística fazer assim, em termos do que o mercado Entendi. buscava, Aham. enquanto a função de cientista de dados fazer assim. E aí eu falei, cara, mas se você parar para pensar, não no que ciência de dados é, mas no que a expressão remete para a gente, eu falei, eu que devia ser chamado de cientista de dados. E aí você tinha, de um lado, uma arrogância muito grande, né? Uhum. De achar que o conhecimento está limitado a um grupo específico, e não está. Graças a Deus que não está. E de perceber, cara, conheço bastante o SAS, ok, o SAS é muito caro, o SQL me ajudou muito ao longo desse tempo todo, né? Aham. Mas eu conhecer o R não tem me ajudado muito em termos de processo seletivo e tudo mais, né? Tive Sim. uma experiência depois dessas que eu falei na Bayer, em que eu desenvolvi um modelo para fazer o embedding de modelos, né? A combinação de modelos de séries temporais, algo mais Caramba. específico, bem legal. Mas foi Uhum. nessa época na Bayer, e trabalhando como PJ, que eu tive um dos caras que eram superiores, que ele foi muito assim agressivo até no seguinte sentido: Bruno, joga o R no lixo, você precisa aprender Python. E eu já vi essa tensão que existe entre quem programa em R e quem programa em Python. Eu nunca achei que precisava ser nesse nível de tipo, joga fora. Não Eu acho pouco. que aprender a programar te ajuda a pegar uma linguagem nova. Mas eu Sim. estava percebendo, o Python é o que se busca mais, né? Aham. Então, eu falei, olha, gente, tudo bem, vamos ver o lado positivo. Me ajuda a... Você vai precisar me ajudar, eu não conheço. Eu sou mais devagar, vou ser mais devagar no Python do que eu sou no R. Beleza, comecei ali a ter meu primeiro contato com pandas e tudo mais, e eu percebi, olha, é uma sintaxe diferente, mas a forma de programar é pega um problemão, Exatamente. partir em probleminhas, define a sequência e vai implantando uma por uma. Isso não muda, qualquer Sim. linguagem, né? E na minha última experiência profissional, eu tive um colega que ele não era tão agressivo, e falava, Bruno,
eu super valorizo a tua experiência, a tua bagagem, tudo que você já fez e tal, mas tem duas coisas que eu acho que você precisava aprender, que é o Python e o Power BI. E ele brincava assim, você já é fluente no Excel, eu acho que é meio exagero, mas enfim. Power BI você vai ver como é que é muito fácil de fazer, e ele Aham. tanto falou, que eu falei, cara, senta aqui na minha máquina, faz uma coisa simples, eu quero ver. Ele pegou e Aham. fez, e o meu queixo caiu, e de fato é muito legal. Você já Sim. conhece um pouco do Excel, pegar o Power BI é muito rápido, muito fácil, é muito legal, intuitivo, para não falar em toda a parte da visualização, que é o que brilha os olhos de muita gente. Mas ele também falou, Bruno, você precisa começar a aprender o Python, cara. Nada contra o R, ele já era mais, né? Aham. E eu falei, e eu me convenci, eu precisava, né? Uhum. É uma empresa que eu continuo torcendo por ela, mas ela estava passando por um momento apertado aí. E eu estava na função de crédito, e eu cheguei num ponto que falei, gente, me contrataram para reduzir inadimplência. A gente tem uma forma, a gente vai ter que fechar a torneira e tudo mais, né? Combinei o Sim. jogo, avisei que ia dar impacto, mas a empresa era de dois sócios que não se falavam por causa do dinheiro, só se falavam por advogados. Quando Sim. o sócio, que era nosso presidente, entendeu e tal, a gente de fato a gente derrubou a inadimplência muito, mas a gente também deu um impacto grande em vendas. O outro sócio começou a pressionar e tudo mais. Vocês já estavam numa vibe de terceirizar muita coisa. Sim. Então, eu via que o cenário estava ficando fechado. Eu falei, cara, preciso descobrir um curso de Python. E eu fui atrás disso. E numa Olha dessas, comecei só. a assistir lives e tudo mais, assisti algumas lives suas da comunidade. E Olha. assim, a comunidade é um dos lugares que estuda Python. O que me levou para a comunidade DS, para finalmente chegar na tua pergunta, Uhum. foi alguma coisa que eu ainda luto pela minha formação, meu jeito de ser e a bagagem que eu tenho, que foi o método cíclico. Essa questão de que entregas não tem que ser aquele negócio que você prepara, lustra, dá brilho e tudo mais, e leva muito tempo para entregar. Ela tem que ser, em resumo, né, a metodologia ágil aplicada com a ciência, modelagem do dado, desenvolver o Sim. modelo, que você entrega um primeiro modelo mais cru para gerar dinheiro, seja economizando despesa, seja ganhando dinheiro mesmo. E aí você, enquanto aprende com ele, você já vai para a segunda versão. E aí vai. Então foi a descrição que foi feita nessa série de lives que você fez do método Uhum. cíclico, que falou, bom, se eles ensinam o Python e eles têm esse negócio, eu preciso aprender mais. Então foi aí, vendo o cenário lá, eu falei, ainda estou empregado, ainda consigo gastar um dinheiro, Sim. deixa eu entrar nessa comunidade. Então eu entrei, 15 dias depois eu fui desligado, né? Uma das Aham. alegações foi essa de que, Bruno, seu trabalho é de uma qualidade muito alta, mas aqui a gente precisava de uma coisa mais crua e mais rápida. Ouvir isso foi doído, né? Porque É, com certeza, nunca é fácil. e aí eu falei, beleza, vamos lá. Então aproveitei o tempo desempregado enquanto procurava a recolocação. Vamos aproveitar e Aham. estudar e tudo mais, né? Pude fazer o curso do Python. Ainda estou para começar a matéria em que vocês tratam mais o método cíclico em detalhes. Sim. E aí, outra característica minha, ficou bem claro aí nas aulas que a gente tem na comunidade. Eu já tinha Sim. tipo feedback do seguinte, Bruno, você precisa mostrar mais o seu trabalho, cara. Você precisa... Eu não lembro se foi na comunidade DS que eu ouvi a expressão, não basta a galinha botar o ovo, ela tem que E cacarejar. quer carejar. É. E eu, como eu encontrei algumas pessoas na carreira que faziam muito automarketing e não tinham para isso, eu criei a versão, eu fiquei do jeito oposto. Sim. Produz, mas muitas vezes quieto. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na vida, já são dicas Claro. que eu dou para o pessoal que é mais novo. Eu não precisa errar tanto quanto eu errei, mas foram essas coisas que me levaram à comunidade DS, Que legal, Bruno. entendeu? Muito legal. E estudando na comunidade, né? Você é uma pessoa super dedicada, está em todas as aulas. A gente fez muitas aulas juntos, desde ali do FTC, agora passando por Machine Learning, né? Como é que ficou essa oportunidade de trabalhar fora do país? Era uma coisa que você já buscava? Era uma coisa que aconteceu contigo? E aí você, obviamente, né, não foi sorte, você estava preparado para assumir esse desafio, porque afinal de contas falar uma nova língua, é um Uhum. fuso horário talvez diferente, e que você me contasse um pouquinho desse lado. Sim.
Eu tenho um cunhado que ele, desde cedo, ele se dedicou bastante, é um cara super capaz, e ele trabalha no Facebook nos Estados Unidos, na Meta, né? Então, é um Uhum. cara que conseguiu crescer e expandir a carreira para fora do Brasil. Saiu pela Ericsson e depois ele ficou 18 anos na mesma empresa, e depois Olha, ele recebeu uma proposta, foi para o Meta. Logo antes da Meta ter esses dois ligamentos gigantescos que eles tiveram agora, ele, graças a Deus, sobreviveu a eles, né? uhum. Mas isso sempre me chamou a atenção. Eu tive pais que investiram em mim, então eu falo inglês. Então Uhum. eu falei, por que não tentar alguma coisa fora, né? Sim, E até, inclusive, isso me chamou a atenção com um amigo meu da igreja, que uma vez a gente foi fazer um negócio, um ensaio para um negócio de Natal, de música, que eu também gosto muito. que legal. E era uma quinta-noite e ele chegou lá com o notebook, porque a família dele toda participava, mas ele chegou com o note e ele ficou com o note lá trabalhando, ele não pôde participar. Certo. Ele trabalhava fora, trabalhava aqui com uma empresa de fora. Ah, E comecei a conversar como é que não é, até que ele, mais para frente, ele falou, Bruno, conhece Power BI? Eu conheço, né? E uma coisa que é interessante, a dica do meu colega lá, esse colega ele tinha na época metade da minha idade. Eu olha. com 45, arredondando aqui, tá? Metade. Aham. E ele com 23. Então, eu acho muito legal hoje poder pegar e aprender com gente bem mais nova do que eu, né? Muito legal mesmo. Mas aí, graças à insistência do meu colega, a empresa que eu trabalho hoje estava precisando de gente que mexesse com Power BI. Então, eles estavam precisando de um analista de dados. E aí, contato aqui e ali, né? Precisaram fazer o teste de inglês, né? Sim. Então, e aí eu falei, olha, o meu sonho é ser um cientista de dados, mas eu já não tenho nenhuma vaidade de falar, se não for, não, analista de dados, tá bom, vamos entrar na empresa, vamos crescer lá dentro, Claro. entendeu? Então, foi mais nesse sentido, não foi tanto um processo, eu cheguei a fazer processos seletivos em que o que pegou mais foi a prova técnica mesmo, eu prestei Uhum. para cientista. E aí eu percebi, não, eu preciso retomar alguns conceitos, alguns eu já tinha estudado em estatística, outros são mais de que a computação trouxe. Então, estar Sim. estudando na comunidade DS tem me ajudado muito nisso, né? Mas hoje, o que difere um pouco é o fuso, tá? Então, normalmente Uhum. eu faço de 10 a 7, o que é muito bom. Foi uma mudança grande para mim, porque até então minha carreira era trabalhar presencial. Eu ia para São Paulo todo dia. E era, Caramba. e era uma pegada, porque eram 5 horas de fretado um dia normal, né? Porque dormia pouco na minha cama, então dormia muito no fretado. Eu queria estudar no fretado, mas chegava lá e sabia que eu tinha que sentar reto, porque se eu sentasse torto, eu ia É, dormir e torto. mais balançando ainda também, né? Tem esse É. problema. Então, foi um ganho de qualidade de vida. Hoje, como eu falei, eu moro no interior, é mais tranquilo. Aham. Mas acho que o desafio ainda eu estou aprendendo um negócio, então é uma empresa que presta serviços para empresas de seguro de saúde. Legal. Estou tendo a chance agora de desenvolver um primeiro modelo de data science, Que legal. rapidamente, o que a empresa faz aí, né? Pega pacientes que têm tratamentos muito caros e a empresa trabalha na importação de medicamentos que, se comprados nos Estados Unidos, são muito mais caros, entendeu? Hum, Então, naturalmente, tem todo um cuidado de equivalência, você não pode trocar qualquer remédio de qualquer jeito, mas se você compra sim, um remédio nos Estados Unidos, é sempre, né? É que eles não têm o nosso problema. Se fosse comprar no Brasil, seria mais caro. sim, Mas dá para comprar isso do Canadá, dá para comprar da Austrália. E eles têm casos que eles recebem lá, o médico preenche muito rápido, a pessoa que faz a conta lá, manda a conta e sabe quanto a pessoa pagou, mas a pessoa não notou a quantidade de frascos, de seringas e tudo mais. E agora eu estou desenvolvendo um modelinho para, através do preço e do tipo de remédio, prever a quantidade que deveria estar escrito lá. É o que primeiro legal. modelo de, de, de data science que eu estou fazendo ainda na roupa de um analista de dados. Eu falei, olha, tenho estudado isso. Tinha um colega que gosta disso também, mas eu consegui
puxar isso para mim, naturalmente eu vou chamá-lo para ele dar palpite e tal. Não Uhum. sou mais aquele cara de que não, deixa que eu faço, eu sei, não. Contribui aí, meu amigo, vamos embora. Né? Claro. E um desafio que está sendo para mim, que não tem a ver com trabalhar com a empresa lá, que a empresa ela é toda Microsoft. Então, tu tem que aprender Certo. a mexer no Azure, a nuvem da Microsoft. Já tinha tido um contato com a AWS, com o Google Cloud, agora estou tendo que aprender o outro grande, Azure. né? Aham. Fora que, assim, ali o nosso time tem muito brasileiro. A gente, entre nós, a gente fala Ah, português. Mas sim, quando entra com um stakeholder ali, vira a chave e vamos para o inglês. entendi. E é, a empresa toda é remota, tem parte que é presencial lá, a maioria do desenvolvimento da área de dados assim é brasileiro, é estrangeiro, como que é? A empresa é uma empresa pequena, ela tem a sede no Alabama, estado lá nos Estados Unidos, em Montgomery, capital do Alabama. O time de TI, ele foi todo contratado de brasileiros, o chefe é um brasileiro que mora lá, Olha que legal. ele vai pouco ao escritório, então ele é híbrido, mas aquele híbrido que ele quase 100% remoto, né? Aham, Os outros que são norte-americanos mesmo, eles também fazem híbrido, entendeu? É porque daí tem entendi. time comercial e tal. O comercial não tem muito como ser remoto. O comercial tem que É, bater não. perna, tem que correr atrás, né? Sim, A irmã do meu chefe é brasileira também, ela trabalha com marketing. Ela também faz remoto. Mas ela mora lá entendi. na Flórida. E o desenvolvimento, vocês têm o time de dados, tem algum PO, né, um Product Owner, um gerente de projetos? Ainda não. Nós somos uma equipe pequena. Hoje eu estou dentro da estrutura de TI. Então, Certo. nós somos em seis desenvolvedores. Eu sou analista de dados. Eu brinco com eles, gente, eu sei programar, mas eu não sou um dev, né, um developer Sim, como eles. Eles aceitaram isso muito bem, né? Ah, então, eu sou o cara de dados. Eu até na conversa entendi. com o meu chefe, na época da contratação, eu falei, olha, existe espaço para mais na frente, fazendo bem as coisas de analista de dados, né, com Power BI. Viraram um cientista de dados, ele falou, meu amigo, tem espaço para você ser o dono de dados aqui dentro. Que legal, Vamos cara. mandar bem. Isso é legal. Então, vamos embora, vamos lá. Isso aí. O ambiente é Muito muito bom, legal, isso Bruno. ajuda muito, né? Uhum. Mas por isso tudo, eles me receberam bem, a empresa é pequena, então tem espaço para muita coisa. A gente Sim, está tentando implantar uma metodologia de gerenciar os projetos mais do jeito de DevOps, né? sim, Mas também temos os nossos squads semanais, como é que tá, como sim. é que não tá, para decidir, olha, tá mais pegado para ele, então vamos ajudá-lo aqui. Eles estão Que começando a legal. especializar um pouquinho mais o time, quem que mexe com front, quem que mexe com back-end. Eu confesso Uhum. que às vezes eu ouço esses termos, alguns deles eu entendo, outros vezes eu vou lá no Google para ter certeza, Pesquisar. mas também tenho muita liberdade de chegar e falar, cara, eu não sou um cara de computação, eu queria ter sido, mas não me formei nisso. O que é isso aqui? Eles vão lá, me explicam, Que né? legal. Do mesmo jeito que eles chegaram e falaram, cara, quantos segurados que a gente ajuda no nosso processo? Ó, o Bruno tem os números. Eles vêm perguntar, porque como eu estou mexendo com isso, eu estou com esses números mais na cabeça. A gente Sim. vai junto com isso aprendendo do processo, do negócio, né? Que legal, Bruno. E praticamente o seu trabalho é baseado em entregas, assim, não tem nenhum tipo de supervisão por hora, por exemplo. Você não tem que bater. Uma coisa que eu vi que é bizarro, né? E, assim, eu acho isso muito doido, mas Uhum, tem gente que trabalha remoto que tem que bater ponto no sabe, no notebook, cara. Um negócio assim, uhum. doido, assim, não tem essas coisas, né? É combinado o trabalho no começo da semana, depois do final de semana entrega esse trabalho, e aí se você quiser fazer, né, todo ele no primeiro dia, segundo dia, é você que gerencia o teu próprio projeto, certo? Exato. Acho que o pessoal tem entendido, Megrão, que assim, você precisa entregar. Você vai entregar deitado na sua cama, numa mesa, tanto faz. E foi outra mudança de paradigma que nesse último emprego, que esse meu colega me cobrou do Power BI e do Python, a gente era esse negócio de chão de fábrica. A gente tinha que bater Caramba. ponto, era presencial, então Sim.
Mas aquela história, se eu fosse para a hora de almoço, eu batesse o ponto de volta com 59 minutos, eu tomava uma advertência. Olha. Se eu passasse do almoço até 5 minutos, tinha tolerância. Se eu passasse mais de 5 minutos, era descontado do salário no final do mês. E não podia Nossa. ficar mais para compensar. Então, essa mudança também, para mim, foi muito favorável. Mas, se você me permite, Mengro, eu queria até Claro. desmistificar um pouquinho essa questão, que muita gente vê com muito glamour essa história. Então, hoje eu Uhum. não trabalho no exterior. Estou no interior aqui do Brasil. Eu trabalho remoto para uma empresa do exterior. Eu falo Sim. trabalhar no exterior, muita gente fala, cara, eu vou morar lá fora. Isso certamente é muito legal e tudo mais. Mas eu começo a perceber, não sei se essa é a sua percepção também, você vê muitas empresas que na pandemia, empresas de tecnologia principalmente, contrataram muita gente, que o mundo ficou online, e precisou Perfeito. ficar dentro de casa e tudo mais. A hora que a coisa melhorou um pouco, a vacinação avançou, deu para sair, o pessoal começou a retomar a vida fora de casa. Então, muitas Sim. empresas que contrataram bastante estão demitindo muita gente nos Estados Unidos. Mencionei meu cunhado que sobreviveu aí, poxa, só a Meta desligou, se fizeram o que falaram, 21 mil pessoas. A gente Sim. pensa e se preocupa, cada uma delas uma família por trás, Uma né? família. Exato. Então, e agora a gente ouve falar, se é boato ou não, que muitas dessas empresas estão abrindo vaga no Brasil, na Índia e tudo mais, por quê? Porque é mais barato, entendeu? O mundo Sim. aprendeu, a pandemia acelerou o aprendizado de que dá para trabalhar remoto, isso é muito bom, né? Sim. Mas aí fecha muitas vagas na sede, que é mais caro. Então, hoje, eu vejo o seguinte, quando eu tive a possibilidade, quando era ainda, talvez, trabalhar lá, cara, eu fui direto lá no site do Glassdoor, quanto que ganha um cara lá? E aí, até Uhum. contando a notícia, o meu cunhado que mora, fala, Bruno, vai com calma, porque você não vai ganhar o que ganharia uma pessoa dessa função aqui, você vai ganhar menos, justamente que eles estão contratando no Brasil para ter essa vantagem. Você vai ganhar bem para um brasileiro, mas você não vai ganhar o que você ganharia aqui. Então, tira esse cavalinho da chuva. Então, tem esse glamour, assim, né? O pessoal brinca, você ganha em dólar. Sim, eu ganho em dólar e na hora de mandar o dinheiro já cai na conta em real. Mas eu não tenho um salário que é muito fora do que ganharia um bom profissional aqui, um profissional talvez que já tenha uma carreira mais extensa como a minha, né? Sim. Agora eu estou à mercê de flutuação de câmbio, inclusive. Eu comecei a trabalhar, o dólar estava 5,20. Esse mês eu vou receber o dólar a R$ 5, ainda tem o desconto do processo de mandar o dinheiro para o Brasil, né? Eu Aham. sou PJ, então muita coisa que o pessoal não atenta, assim, eu não sou CLT, não existe o conceito Eles têm a CLT. versão deles lá, mas quando eles contratam fora, você não é o CLT, você é um prestador de serviço. Então eu não tenho 13º, eu não tenho fundo de garantia, empresa de plano de saúde eu tenho que contratar por mim mesmo aqui, né? Uhum. Então eu tenho que ter uma PJ, eu tenho que abrir uma empresa. Assim, é muito legal, tá valendo muito a pena. Eu não desisti da ideia de um dia ser convidado a trabalhar morando lá, mas só desmistificar um pouquinho, e também não ganho um salário como se eu morasse lá, entendeu? Perfeito. Eu só pago prestação de serviço. Se acharem que meu trabalho não tá servindo, eu espero ter o feedback disso antes, mas eles me desligam, eu não tenho rescisória, né? Uhum. Então, são coisas até para a gente valorizar um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente tem, no regime CLT principalmente, vários, talvez chamar de penduricalho seja pejorativo, mas tem É, muita coisa boa em trabalhar com certeza. com tudo que a lei brasileira, a legislação brasileira dá para o trabalhador brasileiro. Entendeu? Então, gosto muito, estou curtindo. Se depender de mim, sigo a vida aí, principalmente pelo fato de ser um ambiente bastante tranquilo, o pessoal ser legal e eu ter espaço para crescer. Eu espero Isso é legal. corresponder aí. Sim, Mas hoje, se me oferecer mais para voltar a trabalhar aqui, no mínimo teria que ser 100% remoto. Mas eu com não. certeza. Hoje não me. Tem que realmente ser uma proposta muito agressiva para eu. É porque Mas esse glamour todo eu queria desmistificar, com aproveitar essa certeza. oportunidade. É muito legal, estou gostando demais. Sim. Mas não é esse.
tirar um pouquinho desse glamour que existe, que o negócio não é tão Com assim. certeza. Ninguém vai ficar rico trabalhando fora, ganhando em dólar, né? Não é bem assim o caminho, né? Talvez, assim, se a pessoa for muito fora da curva, mas para as pessoas mais normais, que são A gente, 98% de nós aí. exato. Bruno, chegando já no finalzinho do nosso papo, tá muito legal, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando contigo, mas eu queria que Também. você desse aí 2 conselhos para quem está começando na ciência de dados, seja fazendo uma mudança de carreira, seja procurando uma profissão assim mais relevante para trabalhar. O que você diria para essas pessoas? Megan, eu nem vou contar como o primeiro conselho, mas o primeiro que eu vou dar, o conselho número 0, vamos dizer assim, é exatamente peça conselhos. Conselhos são a forma de você perguntar para alguém que é mais velho, mais experiente, para ele condensar tudo que ele falou em poucas palavras. Eu tenho esse hábito, eu gosto de pedir conselhos, e eu já tive muita coisa que eu ouvi de gente mais velha que eu à época, mais experiente, na verdade, né? Em que Uhum. eu pude parar e pensar. Conselhos são legais pelo seguinte: primeiro, você mostra um respeito para a pessoa para quem você pergunta. Você não necessariamente precisa botar em prática se você não concordar. Você agradece, você é educado, a pessoa se sente valorizada, mas você decide, vou aplicar ou não. E você, como eu falei, eu tenho anos de experiência que eu posso passar alguma coisa aqui em alguma frase, né? Esse seria o conselho número 0. Legal. O primeiro conselho que eu daria é o seguinte, talvez por essa minha característica, né? Sim. Entenda que o mundo está ficando cada vez mais rápido, cada vez mais. E não se apegue a essa questão de você entregar um negócio super bonito, super elaborado, que você perdeu o prazo. Essa questão de que na comunidade você deu o nome de método cíclico, mas é o conceito de você juntar metodologia ágil com desenvolvimento de É. ciência de dados. Eu acho que isso é uma coisa que eu aconselharia fortemente as pessoas aprenderem. Hoje eu peno que ainda tenho esse jeito, eu estou tentando mudar, né? Uhum. Dizem que não se ensina truque novo para cachorro velho. Eu acho que a forma de eu me convencer que eu não estou velho é que eu vou aprender isso Vou aí, aprender. né? E estou Legal, aprendendo. Bruno. E um segundo conselho é o pessoal que gosta de ciência de dados não esquecer. Ciência de dados não é só você decorar um conjunto de comandos no Python, você simplesmente chamar o sklearn e soltar uma série de conjuntos. Você tem que aprender a teoria por trás, porque a hora que o negócio der ruim, que você precisa ser um pouco mais capaz do que simplesmente chegar para o Google ou para o chat GPT e perguntar, por que o modelo não... Né? Um dos caras que desenvolveu uma das técnicas, talvez das mais viajadas em ciência de dados, acho que era russo, chamado Vapnik, ele que desenvolveu a parte de suporte vector machines. Machine. Dizem que é dele a frase que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, sim, estudar teoria cansa, é chato, mas a gente precisa saber o que um modelo faz, É. porque tem muita gente hoje que aprende chamar um modelo de classificação, um modelo de regressão, e fala, não, eu sou um cientista de dados. Não é não, entendeu? Você não precisa, talvez, ter uma faculdade de estatística como eu tenho, não precisa chegar nesse ponto, mas você entender minimamente como é que o modelo funciona é uma coisa importante. Eu acho Legal, que se Bruno. pudesse deixar, seriam esses dois aí. Ah, que legal. Pô, a primeira foi bônus, né? A Foi do pedir bom, né? conselhos é com certeza, foi um bônus aí pra galera. Poxa, Bruno, eu queria agradecer o teu tempo, né, para vir conversar com a gente aqui. Acho muito legal, como eu disse para você no começo, né? Esse quadro tem 2 objetivos. Assim, primeiro, eu conhecer um pouco a história de vocês, porque a gente convive nas aulas, né? Eu vejo lá vocês na comunidade, escrevem lá no hall de contratados que vocês conquistam, mas eu não tenho a oportunidade de conhecer vocês um pouco mais dessa trajetória, né? E eu gosto muito, assim, principalmente de histórias que as pessoas passaram por dificuldades, desafios, medos e chegaram lá do outro lado, e eu tenho sempre muito a aprender com vocês também, né? E o outro lado aqui é trazer também um pouquinho de como foi para você, para que pessoas que estão assistindo a gente aqui
se identifiquem e se inspirem, né, a seguir para essa área. A gente tem no Brasil muitos bons profissionais, né? Nós brasileiros somos muito bons profissionais. A ciência de dados precisa muito de bons profissionais no mercado, né? E trazer você aqui para falar isso para eles, pô, queria agradecer, viu? Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu que agradeço, Negrão. Está sendo um privilégio para mim fazer parte da comunidade. Eu não coloquei no rol de contratados, que eu hoje sou analista de dados, porque eu ainda quero poder chegar lá e dizer, eu fui contratado como, fui promovido a cientista de dados. A Legal. comunidade está me ajudando nisso. Muito bom. Lá dentro, quem quiser me procurar para saber mais, estou à disposição tua também. Privilégio falar com você, Negrão. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado aí, a gente vai se falando na comunidade. Obrigado mesmo. Galera, quem ficou até o final aí, deixa o like aí, tá? Eu tô aprendendo também a ser influencer do YouTuber, né? Então deixa o like aí, pô, se inscreve no canal aí para ajudar a gente e vamos continuar nosso papo aí no próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu. Abraço.